Bom dia, queridos. Comecei ontem com vocês o tema da justificação pela graça por meio da fé. E é do término de ontem que eu quero então começar com vocês, lendo Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Você pode abrir sua Bíblia nesse texto, Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2. Diz assim o apóstolo Paulo: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta, em termos doutrinários, extremamente densa, extremamente profunda, onde o apóstolo Paulo expõe o sentido teológico e prático da salvação em Cristo, bem como da justificação de pecadores condenados, mortos nos seus pecados, tornados então santos e puros em Cristo Jesus. E ao longo de toda a carta, a preocupação de Paulo é muito nítida. No capítulo 15, ele vai dizer para aqueles cristãos de Roma que o interesse dele era ir para a Espanha, com o propósito de pregar o Evangelho àqueles que ainda não conheciam. Mas antes de expor explicitamente os seus intentos, ele constrói todo um argumento que demonstra o profundo estado de rebeldia e alienação em que o ser humano, todo mundo, encontra-se para com Deus. Quando nós chegamos no capítulo 5 de Romanos, isso é tanto a conclusão de um argumento que começou no capítulo 1, verso 16, quanto o início de um outro argumento. A conclusão do como Deus torna pecadores rebeldes agora em pessoas aceitas diante dele, e então quais são as implicações práticas dessa nova identidade, dessa nova condição dessas pessoas em Cristo Jesus. Justificados ou justificação, como eu mencionei ontem, é a declaração forense ou judicial, é o justo juiz decretando algo em relação a alguém, é aquele que tem a autoridade de julgar causas, julgar pessoas. Por isso essa é a ideia do forense, como que no ambiente de um tribunal. Essa boa parte da linguagem de Paulo, do estilo de composição da carta aos Romanos, é nessa chamada linguagem forense. Também há um recurso muito usado por ele, chamado diatribe, que é a interlocução com um personagem ou um debatedor imaginário, como se eles estivessem realmente num tribunal e existisse alguém levantando acusações e outra pessoa defendendo. É um debate teológico. Por isso que você tem muitas perguntas em Romanos e não necessariamente uma resposta imediatamente à pergunta, porque é como se ela desejasse produzir reflexão ali nos seus leitores. E naquele grande tribunal de Deus, em Cristo Jesus, o indivíduo é julgado. Porque é especificamente em Cristo Jesus que a justiça do Evangelho é manifesta. Então, justificação é a declaração forense ou judicial da justiça ou inculpabilidade como resultado da imputação de Deus da justiça de Cristo aos cristãos, providenciada pela graça de Deus e apropriada pela fé. Então, quando nós pensamos na justificação pela graça, por meio da fé, é porque nós entendemos que a salvação é um ato da graça de Deus. Não com base em merecimento humano, não com base em dó do ser humano, não com base em qualquer relação de troca ou barganha entre este indivíduo morto e Deus, mas é um ato livre, deliberado da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. Alguns termos são tecnicamente sinônimos nessa linguagem da soteriologia, graça e misericórdia, assim como benevolência e bondade, que nada mais do que demonstram esse favor de Deus àqueles
que não têm uma dignidade própria, mas encontram a sua dignidade em Cristo Jesus. Então, a bondade de Deus é que os alcança. É um ato da graça de Deus por meio do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. É por isso que nós somos justificados pela fé por meio de Cristo. É o justo pelo injusto. É o que tem vida nele mesmo, sendo capaz de dar vida àqueles que estavam mortos. É por isso que não faz sentido qualquer ideia de um ser humano que não esteja morto e que tenha algo nele benéfico, que seja então suficiente ou necessário para responder ou reagir por ele mesmo à graça de Deus. É por meio de Cristo. É interessante que a terminologia grega, as preposições usadas por Paulo, dizem a instrumentalidade de Cristo, ou aquele por meio de quem algo é realizado e sem o qual absolutamente nada acontece. Não fosse Deus por meio de Cristo, a humanidade continuaria irremediavelmente condenada. Então, a salvação é esse ato da graça de Deus, por meio do sacrifício substitutivo de Cristo, apropriada ao pecador por meio da fé. Novamente, a nossa fé não é a causa da nossa salvação. A nossa fé não é a causa da nossa justificação, mas o meio pelo qual nós nos apropriamos dos méritos da cruz de Cristo. E quando nós pensamos na justificação, na terminologia bíblica, dois conceitos ou dois termos aparecem intimamente relacionados: imputação e justificação. Porque a declaração forense de Deus, a declaração judicial, não é porque aqueles indivíduos não tenham feito algo que demonstrasse a sua condenação. Deus não fez de conta que o ser humano não tivesse feito nada. A imputação não é simplesmente deixar passar em branco uma culpa ou uma condenação que pesava sobre o indivíduo, mas é transferir plenamente a culpa que repousava sobre esses indivíduos a alguém que é justo e justificador nele mesmo, para que então, por meio do sacrifício deste justo, aqueles que nele creem, por meio da fé, pudessem ser feitos justos diante de Deus. Três são os elementos principais, ou que demonstram a extensão da imputação: o pecado de Adão à raça humana, o pecado humano a Cristo e a justiça de Cristo aos que creem. E é exatamente isso que eu quero desenvolver com vocês nessa manhã. Romanos capítulo 4, verso 1 a 8. Existem vários outros textos, por causa do nosso tempo, quero concentrar predominantemente em Romanos. Muitos textos paralelos em Gálatas, tantos outros em Efésios também. Mas Romanos capítulo 4 é um daqueles onde esses dois termos, justificação e imputação, aparecem frequentemente. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. A questão aqui em Romanos, especialmente no capítulo 2, que estende-se até o capítulo 4, é uma mentalidade judaica legalista, ritualística, que acreditava encontrar nas suas próprias obras, nos seus próprios feitos, nas chamadas obras da lei, que eram basicamente três: circuncisão, calendário festivo e toda a dieta alimentícia ou alimentar do judeu. Então o judeu era justo diante de Deus se praticasse especificamente essas três categorias de lei que vinham lá da lei mosaica no Antigo Testamento. Isso é uma mentalidade que vem desde mais ou menos o final do século 6 a.C., quando há a reconstrução do segundo templo, e isso nós encontramos lá no livro de Esdras, quando Zorobabel, posteriormente Esdras, restauram o templo, rededicam o templo, e então aqueles judeus que estiveram dispersos
por causa do cativeiro babilônico, voltam para Jerusalém, mas voltam com uma mentalidade legalista deturpada em relação à lei de Moisés. É por isso que o judaísmo do tempo de Jesus é tremendamente diferente da mentalidade judaica do tempo de Moisés, do tempo dos chamados profetas pré-exílicos, né, antes do exílio babilônico. E a mentalidade judaica que predomina nesse chamado judaísmo pós-segundo templo é de encontrar a justiça diante de Deus especificamente na prática destes elementos da lei. É por isso que Jesus tem vários confrontos, vários embates com os fariseus, porque eles davam o dízimo da hortelã, né, do cominho, e fica imaginando a situação cômica, o indivíduo ia até a sua hortinha ali para pegar hortelã, para fazer um chá, e ele então pegava um raminho de hortelã, e o dízimo do raminho ele separava para consagrar ao Senhor no templo. De tão legalista que ele era, mas tantos outros princípios da lei, do temor a Deus, do respeito à Escritura Sagrada, de não impor a sua mentalidade ao relacionamento com Deus, simplesmente deixavam de fora. E aquele evento em Lucas 18, quando Jesus conta que dois homens subiram ao templo, um fariseu e um publicano. Um deles extremamente arrogante, o judeu, dizendo que fazia por si e para si, volta para sua casa sem encontrar a justiça. Mas aquele que sequer olhava para o céu, batendo no peito, dizia: "Sê propício, sê favorável a mim, pecador." Porque esse encontrou a sua justiça no próprio Deus e não nas suas obras. Então, a grande tensão em Romanos é de uma mentalidade judaica legalista que acreditava que pela prática das obras da lei era tido por justo diante de Deus. E Paulo então voltará a Gênesis capítulo 15, e cronologicamente Gênesis 15 é anterior a Gênesis 17, quando é instituída a circuncisão, para dizer o seguinte: Abraão foi justificado não pela prática da circuncisão, mas pela fé que ele depositou em Deus, que faria dele uma grande nação, que lhe daria um descendente. Então, todo o argumento de Paulo quanto à justificação, tanto em Romanos, capítulo 4, quanto em Gálatas, capítulo 2 e capítulo 3, é justamente nesse ponto. Ninguém é justificado por uma obra pessoal, por uma prática particular, de qualquer que seja a prática. Mas alguém é justificado exclusivamente por sua fé em Cristo Jesus. Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Perceba aí, por diversas vezes, a palavra atribuir ou imputar. O termo grego ele acontece basicamente 40 vezes ao longo de todo o Novo Testamento, não necessariamente todas as vezes com implicações justificatórias, porque o termo significava basicamente colocar na conta de alguém. Não porque alguém fez algo por merecer aquilo que colocam na conta da pessoa, mas porque aquilo lhe diz respeito, porque alguém superior, em termos de autoridade e justiça, disse que aquilo deve ser contabilizado naquela pessoa. É uma imposição. O termo significa
não um merecimento pessoal daquilo que é creditado a mim. Diferentemente da mentalidade católica da justificação, que fala dos méritos. Lembra que vimos ontem? Méritos, boas obras. Não, a imputação da justiça não é por causa de méritos pessoais, mas por causa da declaração de que aquele que me substituiu penalmente foi suficiente nele mesmo para pagar um preço que eu nunca poderia pagar, e então o débito que ele pagou zera a minha conta, mas não apenas a zera, senão também a torna positiva. Justificação não é apenas zerar uma conta, senão também tornar positivo o saldo. Isso não quer dizer que nós então teremos obras para garantirmos a nossa justificação, não, mas as nossas boas obras demonstrarão a nova realidade que já partilhamos em Cristo Jesus. E outro termo importante é o termo grego dikaios, que quer dizer justificado, que é basicamente o Deus olhar para os salvos em Cristo, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, como pessoas que não mais estão condenadas diante dele. Não quer dizer que não tenham feito algo de errado, ou que não tenham feito algo culpável, mas que foram declarados inculpáveis por causa de uma justiça atribuída a eles. Então, de alguma forma, ao longo de toda a carta aos Romanos, Paulo desenvolverá esse conceito. Como foi esse processo de nos vermos condenados e então justificados? E Romanos capítulo 5, verso 12, é extremamente importante para nós naquele primeiro elemento da imputação, o pecado de Adão à humanidade. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós temos 3 verbos aí, num tempo grego, na língua grega, na gramática grega, chamada auristo, que aponta para uma realidade passada, que embora aquela realidade esteja no passado, muitas vezes traz consequências ou implicações presentes. Não é algo passado que fica recluso ao passado, mas é um evento representativo, significativo, que respinga ou que traz implicações até os dias de hoje. E de alguma forma, toda a mentalidade pelagiana contra a qual Agostinho lutou, semi-pelagiana, arminiana e por aí vai, de que acredita que o pecado de Adão ficou recluso a ele, de que o pecado de Adão só trouxe consequências sobre ele e mais ninguém, e que então todas as pessoas têm a oportunidade de viverem uma vida de santidade que não cai em pecado. Mas é absolutamente o oposto que Paulo está dizendo. Que por um homem, e no contexto aqui é justamente Adão, todos os seres humanos, todo o mundo foi feito pecador. E é interessante que a construção gramatical do todos pecaram aparece uma outra vez em Romanos, que é Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos ou banidos da glória de Deus. Gramaticalmente falando, ou teologicamente falando, todos pecaram quando? Porque uma das grandes questões que nós temos que lidar hoje, frequentemente no contexto da igreja, é quando pessoas perguntam o seguinte: olha fulano de tal, ele não tem consciência dos seus erros. Então você está dizendo que ele é culpado, que ele é condenado? Já deve ter ouvido da tal idade da razão. Isso é teologicamente insustentável. Muitos vão dizer que até uma determinada idade, pela falta de consciência pessoal de atos errados cometidos, a criança ou a pessoa está automaticamente salva.
Se existe uma idade da razão, então decorre o fato de que por aquele grupo, Cristo não morreu porque estão automaticamente salvas, tem uma justiça própria, o que simplesmente não faz sentido. Vamos reduzir ao absurdo? Se isso é verdade, é melhor que matemos todas as pessoas até essa idade, para que tenhamos a certeza de sua redenção futura, do que corramos o risco de passarem da tal idade da razão e então nunca serem salvas. O argumento não faz sentido. Todos pecaram em Adão, representativamente. E a gente entende muito bem a ideia de representatividade federal, também chamado de cabeça federal ou federalismo. O Brasil é uma república federativa. Nós votamos nos nossos representantes legais. Temos um presidente, concordemos ou não, gostemos ou não, aquilo que ele decide respinga absolutamente todos os brasileiros. Independente se você participou ou não da eleição, independente se você concorda com o sancionamento ou o veto de uma lei, pouco importa a tua opinião. Por causa do sistema federativo que temos no nosso Brasil, a representatividade dele impõe-se absolutamente sobre tudo e todos. Assim foi com Adão. A questão não é você, pessoalmente, cometendo um ato de pecado para se tornar pecador. Mas é aquele pecado que nós todos, seres humanos, de todos os tempos, herdamos invariavelmente do nosso primeiro pai, Adão. É o que eu chamo da teologia de Tostines, os mais antigos me entenderão. Peco porque sou pecador ou sou pecador porque peco? Eu externalizo uma realidade interna. E que ainda que eu não externalize uma realidade interna, nem por isso aquilo lá dentro deixa de ser real. Você pode eventualmente, o não cristão pode eventualmente não pecar num ou noutro ponto, nem por isso ele deixa de ser pecador, justamente por causa da realidade da qual ele partilha desde Adão. É o pecado herdado, é o pecado original que impõe-se sobre tudo e todos. Isso daqui, queridos, é extremamente importante entendermos para termos uma correta compreensão de quem é o ser humano sem Cristo. Efésios 2, 1 a 3. Normalmente as traduções em português começam o verso 1, ele nos deu vida. Mas na língua grega não é assim que começa o texto. O ele nos deu vida aparece apenas no verso 4. É uma inferência de boa parte dos tradutores. Na língua grega, a preocupação de Paulo é o decreto da falência, da incapacidade, da inanição, da inoperância do ser humano diante de Deus. Ele começa deliberadamente dizendo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí ele detalha, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mortos, no sentido de incapazes, inábeis de se comunicarem com a vida. É por isso que Romanos 3 vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. É por isso que Paulo dirá que todos estão banidos ou privados da glória de Deus. Esse ser humano sem Cristo, ele não está doente. Ele não está num balão de oxigênio. Ele está morto. E que, portanto, ele não sabe o que é a vida. Queridos, a beleza da fé que nos é dada pelo autor e consumador da fé, pelo ministério do convencimento do Espírito, é extremamente importante para entendermos que nós só conhecemos a vida porque Ele nos tornou conhecedores da vida, não porque estávamos em busca dela. Nós não estávamos. Alguns pensam que o ser humano estava neutro
E então Deus vem ao encontro dele e ele tem condições de, por si mesmo, responder à graça. Ou de que Deus o escolheu, porque em algum momento o ser humano, aquele indivíduo, escolheria Deus. Isso é incompatível com a realidade da morte. Inoperância, incapacidade, inabilidade. Nós só sabemos o que é a morte depois que nós conhecemos a vida. Porque por mais paradoxal que seja, a única capacidade que o morto tem é de viver a própria morte. Ele não sabe que está morto. E essa é uma das maiores tensões quando nós partilhamos a fé cristã com alguém. Como assim eu estou morto? Olha aqui, eu estou vivo, eu penso, eu ajo, eu realizo coisas. Você entendeu? Porque o morto não tem noção da sua morte, a não ser quando ele conhece a vida. E aí ele sabe então de onde Deus o tirou. Poderia gastar algum tempo aqui também. Delitos e pecados. Delitos quer dizer basicamente pisar fora do caminho. Porque não consegue andar no caminho. Porque não reconhece o caminho de Deus. Não é porque ele está tentando viver no caminho, mas de vez em quando ele desliza. Não. Ele deliberadamente desobedece o Senhor e, portanto, é incapaz de andar no caminho de Deus. Pecado é um termo grego, hamartia, que tem o seu paralelo no hebraico, de onde vem a ilustração que nós normalmente usamos de errar o alvo. Já deve ter ouvido essa ilustração. E realmente significa isso, errar o alvo. Mas eu vejo um sério problema quando normalmente as pessoas vão explicar ou representar visualmente a ideia de errar o alvo. Tem lá um alvo, muito legal, e tem uma flecha do lado do alvo. Tem uma flecha na borda do alvo. Isso é muito bonito, pena que não funciona na teologia. Errar o alvo, sabe por que ele erra o alvo? Porque ele não sabe qual é o alvo. Tem gente que acha que o não crente ele está tentando acertar o padrão de Deus. Não existe isso. Ele não acerta porque ele não sabe qual é o alvo. Porque esse é o estado de alienação. Então ele está jogando a flecha para um lado e o alvo está do outro lado. Não é porque chegou perto. Não é porque passou raspando. Isso não faz sentido. É um estado de alienação e condenação que Paulo também vai representar lá em Efésios, capítulo 4, verso 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Olha essa expressão, alheios à vida de Deus. Entendeu o que é a morte? Morte não é consciência de um estado deplorável diante de Deus. Morte é alienação, vida alheia à vida de Deus. É inconsciência de que existe vida. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É por isso que então Paulo dirá, em Romanos capítulo 8, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Agradar em que sentido? Fazer algo correto? Porque é interessante que nós tentamos julgar a justiça do homem com base na própria justiça do homem. Mas olha, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, esse é o teu padrão de justiça. Mas o padrão de justiça de Deus não é você. O padrão de justiça de Deus é Cristo. Fomos justificados por meio de Cristo, não por nós mesmos. Agradar aqui é um termo grego aresco, que significa basicamente um relacionamento agradável, uma vida de comunhão agradável, em que isso só nos foi possível por causa da justificação, que então temos paz com Deus,
Paz não no sentido de ausência de guerra. Paz não no sentido de ausência de conflito ou dificuldades. Mas paz no sentido de que por causa da reconciliação, não somos mais filhos da ira. Não somos mais filhos da desobediência. Não estamos mais na rota de colisão do furor da ira de Deus. Eu agora, por meio daquilo que Cristo fez por mim, e desta justiça que me foi imputada, eu posso chamar-lhe de Pai. Eu tenho livre acesso ao trono da sua graça. E mesmo que eu venha a pecar, eu tenho a tranquilidade de que em me arrependendo e pedindo perdão, eu serei perdoado. De que não existe nada que eu possa fazer por mim mesmo que me afaste do amor de Cristo Jesus. Isso é uma vida agradável a Deus. E aqueles que estão na carne, que aqui quer dizer, literalmente, os de sua natureza humana, sem Cristo, esses realmente não podem se relacionarem, amarem, desenvolverem uma intimidade com Deus. Esse é o primeiro elemento dessa imputação do pecado de Adão à raça humana. O segundo elemento da imputação, para a gente entender justificação, é a imputação do pecado humano daqueles que foram eleitos, daqueles que terão fé em Jesus, dada pelo próprio Deus, é a imputação desses pecados a Cristo. Nisso consiste a ideia da expiação limitada ou definida. Tem um livro muito bom, ali da Fiel, lançamento recentíssimo, sobre o conceito de expiação definida ao longo da história, da teologia, na própria Escritura e também com as suas implicações pastorais. É que os pecados destes foram colocados sobre Cristo Jesus, de tal forma que Ele, substituindo-os, pudesse oferecer sacrifício de uma vez por todas. É o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 6 ao 11, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é quando éramos bons, quando tínhamos algo para oferecer ou alguma coisa para trocar. Não. Quando éramos ímpios. Olha, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que embora Deus já tivesse eleito essas pessoas, até o momento da sua fé em Jesus, estavam condenadas e mortas. Logo, verso 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não fosse esse mas de Deus, ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. A construção gramatical, a conjunção, é exatamente a mesma usada por Paulo em Efésios 2:4. Na língua portuguesa, o mas para nós é basicamente uma conjunção adversativa, o outro lado de. No processo do discurso grego antigo, existem duas conjunções adversativas. Uma delas, que é usada aqui em Efésios 2:4, não é simplesmente apresentar o outro lado, senão a inversão de um raciocínio lógico. O lógico, o normal, o presumido, é que pecadores mortos nos seus delitos e pecados, ímpios, obstinados e rebeldes, continuariam invariavelmente nessa condição. Nunca, por si mesmos, ou por quaisquer outros seres humanos, teriam esta condição revertida. O normal seria continuarem mortos. Mas Deus, que invade a história na plenitude dos tempos e envia o seu Filho
para resgatar o homem perdido, inverte esta lógica, mudando radicalmente a história de absolutamente todos esses que teriam a sua fé posta em Cristo Jesus. Queridos, não fosse o fato de Cristo nos substituir, não fosse essa verdade, ainda estaríamos alheios à vida de Deus. Cuidado para não achar que Deus teve pena de você. Cuidado para não achar que porque você não está mais condenado, há alguma virtude natural ou inata em você mesmo. Não. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido. Foi o que eu disse ontem. Eu não poderia morrer por mim mesmo. Eu não poderia expiar os meus próprios pecados, porque apenas aquele que tem vida em si mesmo é capaz de oferecer um sacrifício perfeito por todos os que creem, de uma vez por todas. E esse é todo o argumento de Hebreus. Porque ninguém tem os seus pecados definitivamente expiados pelo sangue de bodes ou de bois. Mas Cristo, de uma vez por todas, rasgou o véu do santuário, de cima a baixo, de tal forma que absolutamente ninguém seja capaz ou necessário de oferecer sacrifícios. Ele fez por nós. Então, esse pecado foi colocado sobre Cristo. Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A saber que Deus estava em Cristo, verso 19, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos não podem ser individualmente, cada pessoa, senão cairíamos invariavelmente no universalismo, e que, portanto, todos estão automaticamente, definitivamente salvos, sem sua fé em Cristo, o que não faz sentido algum, em todo contexto, todos aqueles que têm fé em Jesus. Não é por absolutamente qualquer um indistintamente. Para que aqueles que vivem, que já têm uma nova natureza, uma nova identidade, uma realidade refeita em Cristo, não vivam para si mesmos. Extremamente importante para nós, queridos, a compreensão do termo reconciliação. O termo reconciliar ou reconciliação era usado muito na Grécia Antiga para falar sobre o atar de um relacionamento quebrado, onde as pessoas elas não estavam simplesmente bravas, elas não estavam simplesmente se evitando em alguns momentos, elas caminhavam em sentidos diametralmente opostos. Deus de um lado, o perdido do outro. E não fosse o reconciliador, Cristo Jesus, por meio da cruz, que é o novo e vivo caminho, não fosse a cruz, aqueles pecadores rebeldes continuariam em sentido totalmente oposto ao de Deus, contra quem Deus mostraria a sua ira vindoura. Mas a reconciliação tornou-nos de filhos da ira em filhos da graça, de inimigos de Deus em amigos do Senhor, de estrangeiros e distantes em filhos amados. Isso é reconciliação. Cristo morto por nós. Olha o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na língua grega, o termo conheceu aí
tem implicações pessoais, vivenciais, experienciais. Ele não tinha pecado nele mesmo. Ele não tinha qualquer relação pessoal com o pecado, mas ele tinha uma relação vocacional com o pecador. É por isso que Jesus foi batizado por João. Lembra de Mateus 3? Que causa estranheza em João? Eu que deveria ser batizado por você, não você por mim. Qual é a resposta de Jesus? Convém que se cumpra toda a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? De que o seu filho carregasse sobre si o pecado daquelas pessoas. É uma relação vocacional com o pecador, de que embora não tendo pecado nele mesmo, embora nunca podendo pecar, é uma santidade absoluta e prática, apesar de ter passado pela tentação, que não implicaria nunca na possibilidade de ele cair, porque a realidade de uma tentação não implica na obrigatoriedade do seu cometimento. Mas como Hebreus 4, 5 vai dizer, por causa dessa relação vocacional com o pecador, ele padece coisas à nossa semelhança para que possa nos representar diante de Deus, intercedendo por nós, ajudando-nos em nossas fraquezas. Cristo morto por nós. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou em lugar dos injustos. Não é simplesmente um favor que nos é dado, mas uma troca que nos é feita. Ele toma sobre si aquilo de que nunca poderíamos nos ver livres, para nos doar aquilo que por nós mesmos nunca mereceríamos, a justiça diante de Deus. O justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morto por nós. Terceiro elemento da imputação é a justiça de Cristo aos que creem. E entendamos, não vou expor tanto isso, que não é o contexto, todos os que creem, aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Porque absolutamente apenas estes podem chegar à fé em Jesus. A fé não é natural a nós. A fé não é uma produção nossa. Não é algo que nascemos com. Não é algo que produzimos para nós. É por isso que Hebreus 2:10, 5:9, 12:2 vão nos falar sobre o autor da fé. Se não nos fosse dada, nunca teríamos. De novo, não estávamos em busca de Deus. É quando então a justiça de Cristo é imputada, é contabilizada, é posta na conta daqueles que têm fé em Jesus. Isaías 53 é um texto fundamental para entendermos isso. De toda a Bíblia, para mim, esse é o capítulo mais bonito. 52:13 até o 53:12, sobre o servo sofredor. Olha o que diz o verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e se satisfará. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Conhecimento aqui dá a ideia de sua destreza em levar ao cumprimento de uma tarefa.
Ok? Não é conhecimento no sentido cognitivo, mas é a sua habilidade em levar uma tarefa até o final, que é justamente a morte na cruz. Com essa destreza, com o levar até a cruz de si mesmo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha de novo, o segundo elemento da imputação, o pecado dos que creem a Cristo, e agora a justiça de Cristo aos que creem. Na Igreja Católica, há toda uma mentalidade meritória. Na Escritura Sagrada, há toda uma mentalidade cristocêntrica, em quem todos os méritos repousam, e então Ele, na autoridade que tem sobre vivos e mortos, dá essa justiça, atribui essa justiça aos que têm fé nele. Voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 mais especificamente. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é justificação. Não que não tivéssemos uma culpa pessoal, mas que agora alguém apagou. O débito foi saldado. Você entendeu por que é que as nossas obras não podem construir a nossa salvação? Porque aquilo que nos depunha contra Deus já foi resolvido. Não existe absolutamente nada que possamos fazer que torne o nosso saldo positivo diante de Deus. Porque é na justificação em Cristo que o nosso saldo negativo é zerado e a nossa conta é fechada. Não existe mais nada que você possa fazer para te tornar aceitável diante de Deus. Deus te aceita em Cristo. Você sabe por que é que nós não somos fulminados? No melhor estilo Antigo Testamento, embora às vezes gostaríamos que algumas daquelas coisas acontecessem com algumas pessoas. Sabe por que é que nós não somos fulminados? Porque Deus nos vê através de Cristo. Pensa que Deus te contempla porque você é bom, porque você fala a verdade, porque você faz coisas boas, porque você ama o seu irmão, porque você canta mais alto na igreja. Não, Deus não te olha dessa forma. Entre nós e Deus há uma pessoa que se chama Cristo Jesus. Deus nos vê através de Cristo. Na verdade, essa é uma tensão no Novo Testamento. Você viu que Deus nos chama de santos e nos diz que temos que perseguir a santificação? Ele já nos chama de perfeitos, mas diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque em Cristo já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. E 2 Pedro 1:3. Visto que por seu divino poder, no pleno conhecimento dele, já nos foram doadas todas as coisas que conduzem a uma vida piedosa. Deus já nos trata como completos em Cristo. Isso é Romanos 8:29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A atribuição da justiça de Cristo em nós já determinou que no final dos tempos, na volta gloriosa do Senhor Jesus, 1 João capítulo 3, quando nós o veremos como Ele é, e então seremos feitos à sua semelhança. Essa justiça nos torna não apenas aceitos no tempo presente, senão já plenamente realizados em Cristo Jesus, ainda que isso aguarde um tempo. As nossas boas obras, conforme eu mencionei ontem, de acordo com Efésios 2, não constroem a nossa salvação, mas demonstram a nossa santificação. De que dia após dia estamos sendo moldados à imagem do seu Filho, como Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E que Paulo vai chamar em Filipenses 2,12 do desenvolvimento da nossa salvação. Não porque perdemos a nossa salvação e que então devemos ser salvos novamente,
Mas na medida em que vivemos de conformidade com a nossa nova justiça em Cristo, com a nossa nova realidade diante de Deus, cada um dos meus atos demonstra a minha nova identidade. É por isso que frequentemente Paulo dirá, não vivam mais como vivem os gentios, porque vocês já não têm mais nada a ver com isso. Queridos, isso não quer dizer que não vamos pecar, mas quer dizer que já não somos definidos pelo pecado. Porque Deus me vê através de Cristo. E de que ainda que eu venha a pecar, os meus pecados já foram pagos, expiados por Cristo Jesus. Quando eu confesso, eu sou perdoado. Interessante, 1 João 9, a expressão se confessarmos, é o termo que a gente entende muito bem no âmbito jurídico no Brasil, se homologarmos. É um reconhecimento, não é uma nova informação para Deus. A gente acha que Deus fica sabendo do pecado que cometemos quando confessamos. Na verdade, nós o confessamos para concordar com Deus, essa ideia de homologuel, concordar com Deus que aquilo que Ele disse no meu pecado é verdadeiro, está fora do caminho, mas também o que Ele já fez por mim em Cristo é o suficiente para me perdoar. Eu concordo com Deus quando eu peço perdão. Eu não informo Deus. Isso é benefício dos méritos da cruz. Isso é a bondade de Deus, nos tornando agora seus filhos. Quando nós entendemos, então, queridos, a justificação pela fé, por sermos participantes da família de Deus, temos livre acesso ao nosso Senhor. Como isso foi possível? Por meio de Cristo. É por isso que a justificação é por meio da graça apropriada pela fé. Cristo Jesus, morto por nós. Amém, queridos? Vamos louvar o nosso Senhor, nosso Salvador. Vamos orar? Deus, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro quando não tínhamos absolutamente nenhuma capacidade de olharmos para Ti. Muito obrigado porque Ele paga um débito impagável e nos dá uma justiça imerecida. Ajude-nos, Pai, a viver de conformidade com tamanha graça. Ajude-nos a resplandecer a luz de Cristo de tal forma que pessoas nos vendo vejam o nosso Salvador. Nos abençoe, Pai, pois é em Cristo Jesus que oramos. Amém.